A gente segue agora acompanhando o caso daquele torcedor do CSA, o Pedro Lúcio dos Santos, conhecido como Peu, que foi espancado covardemente fora do estádio Rei Pelé na noite do último dia 4 de maio. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no último dia 7, né? Ele passou 3, 4 dias lutando para sobreviver, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos. Hoje, a polícia confirmou a prisão de mais um suspeito de envolvimento na morte do torcedor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer agora a Maria Maciel ao vivo, tá? Para que ela possa trazer informações, porque mais um preso que agora então está agora atrás das grades. Maria Maciel, a polícia tem informações para a gente, por exemplo, sobre essa situação de como é que a polícia chegou a mais esse suspeito? Para a gente trazer esses detalhes. Bom dia. Bom dia, Wilson. Olha, esse homem que foi preso tem 28 anos e ele foi preso no bairro do Jardim Petrópolis, né? Com ele, então, agora a gente tem aí 9 prisões. Aqui do meu lado está o delegado Lucimério Campos para fazer uma atualização desse caso, né? Um inquérito que já foi concluído, 12 pessoas indiciadas. Então, esse é o 9º preso, além dos 2 adolescentes que foram apreendidos. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Wilson. Mais uma vez, infelizmente, né, tendo que tratar sobre esses assuntos, mas estamos dando uma resposta efetiva a essa guerra protagonizada por essas organizadas. Nós não consideramos como torcedores, né, são verdadeiras organizações criminosas e uma dessas vítimas dessa guerra insana foi o Pedro Lúcio. Infelizmente faleceu após assistir um jogo de futebol, está ali consumindo um espetinho, indo para a sua residência. Encontrou-se com essas figuras que acabaram ceifando sua vida. Mas, como você disse, foram identificadas 12 pessoas partícipes desse crime, 2 são adolescentes, já estão apreendidos, e 10 são maiores de idade e foram indiciados, e hoje são réus lá na 9ª Vara Criminal do Tribunal do Júri. Desses 10 maiores de idade, só faltava prender 2, e um deles foi preso hoje, com a ajuda da população. O 181 ajudou bastante a nos dar o paradeiro dele e ele foi encontrado. Então, resta prender um dessas pessoas, os outros continuam presos e estão no presídio. O contexto dessa prisão, na verdade, o contexto dessa pessoa presa hoje, é que, recentemente, até ele gravou um vídeo aí, confrontando a polícia, dizendo que não tinha nenhum envolvimento, que inclusive estava hospitalizado, que não seria possível que ele estivesse envolvido com o crime. Na verdade, ele é o protagonista dessa morte do Peu, porque ele foi quem incitou os outros, e eles decidiram isso dentro da sede da torcida organizada, para que retalhassem um torcedor qualquer, aleatoriamente, do CSA, para vingar aquela tentativa de homicídio que fez ele estar hospitalizado. Então, os próprios indivíduos, os comparsas que estão presos, foi quem o denunciaram como a motivação para que eles encontrassem um torcedor e gratuitamente agredissem ele e tirassem-lhe a vida. Então, essa pessoa é esse indivíduo que foi preso hoje, e resta a prisão somente de mais um. Esse que foi preso hoje, ele já respondia por agressão também. Isso, ele, na verdade, ele faz parte desse grupo de insanos que estão alocados dentro das torcidas organizadas, inclusive dentro das próprias diretorias dessas torcidas, e ele é o mesmo, e as câmeras deixam isso bem claro, ele é daqueles que agrediu aquele torcedor do Asa no mês de janeiro, após o encerramento do jogo entre Asa e CRB pelo Campeonato Alagoano, em que a própria imprensa já também repercutiu bastante que o torcedor estava voltando para casa e foi agredido até desmaiar, e um desses indivíduos que está lá, que é aquele que levanta, inclusive, o torcedor e arranca-lhe a camisa e solta ele ao chão já desmaiado, é esse indivíduo preso hoje. As imagens são claras a informar que é a mesma pessoa. Ele já prestou depoimento, ele negou as acusações? Ele foi ouvido na delegacia de homicídios, que foi a responsável pela prisão. A DHPP, após tomar o depoimento dele, ele alega que não poderia estar envolvido na morte do Pedro Lúcio porque estaria hospitalizado. Havia sofrido uma tentativa de homicídio dentro do contexto de guerra entre torcidas organizadas, que é o meio onde ele convive. Mas, como foi dito, a investigação que a delegacia conduziu, revelou que ele foi a pessoa que arregimentou os outros torcedores para que procurassem um torcedor aleatório do time rival e se vingassem daquela tentativa que ele sofreu. Então, a participação dele
na morte do Peu é exatamente essa, de ser a motivação e o auxílio ali, o estímulo para que aquela morte acontecesse. Quer dizer, ele não estava lá no local do crime, mas ele teria incitado antes do crime acontecer, que os outros o fizessem, é isso? Isso, segundo a versão, inclusive, dada pelos comparsas que estavam com ele, né, que foi quem o denunciaram como sendo o verdadeiro estímulo para para ceifarem a vida do Peu. Agora, nesse grupo, né, criminoso, existia uma hierarquia, por exemplo, dos outros seguirem as ordens dele ou o pedido? Como é que funcionou isso? Isso aí é o contexto das próprias torcidas organizadas. Como é que elas funcionam hoje? Elas hoje estão completamente tomadas por facções criminosas. Então, quem é que determina, quem é que dá a voz, quem é que dá o comando dentro para essas agressões? As investigações que existem hoje, e são mais de uma, já nos revelam que essas ordens elas partem da própria diretoria. Vejam que nós temos o presidente da Mancha Azul, a maior torcida organizada do Estado, preso num contexto de violência também por agredir um outro torcedor. Então, está claro isso, a investigação já nos revelou, isso já faz parte de um inquérito entregue ao judiciário, que essas ordens partem do próprio comando superior das torcidas, porque, na verdade, elas não estão mais preocupadas em apoiar o time de futebol, conforme foram constituídas para isso lá atrás. Hoje, na verdade, elas estão preocupadas em provocar desordem, provocar agressões, provocar uma situação de insegurança para a população que quer simplesmente assistir um jogo de futebol. Então, essas ordens partem desses presidentes, desses diretores. Ok, muito obrigada, delegado, pelas informações. A gente teve, então, mais um suspeito preso, né, de ter participado aí da morte do torcedor Peu em maio deste ano. Resta agora um que está foragido. É com você, Wilson.